É isso aí, meu povo. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. O bagulho, vamos falar na gíria aqui, tá ficando muito doido. Porque agora não é só mais os Estados Unidos. Na verdade, os outros países estão seguindo a linha dos Estados Unidos, né? Estão querendo mostrar que estão ali. É o que vai acontecer aqui. Olha, quando todo mundo perceber que aí as pessoas vão fingir que tá pulando do barco, na verdade vão pular do barco, né? Fingindo que é amiguinho, não, nós está junto, mas vai só distanciando. Até chegar o momento que o cidadão lá vai ficar isolado e vai rodar. Aqui em Oeste Sem Filtro, a gente fala agora sobre o caso do Felipe Martins, a suspeita de armação contra o ex-assessor de Bolsonaro, que tem chamado a atenção de políticos norte-americanos. Integrantes do Partido Republicano desconfiam de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Martins preso. Existem fortes indícios de que dados de uma suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Martins, alegando que ele embarcou no avião presidencial junto com a comitiva de Bolsonaro em dezembro de 2022. Já no ano passado, as autoridades americanas inicialmente confirmaram que não havia nenhuma entrada de Felipe Martins no país em dezembro de 2022. Pouco tempo depois, surgiu no sistema norte-americano, que mostra a entrada de estrangeiros, o registro de entrada com erros, incluindo o nome incorreto, o passaporte cancelado e o visto errado. O registro foi removido depois de ser reconhecido como equivocado. Consta, a gente acompanha o caso de Felipe Martins aí muito de perto, lembrando que ele segue com as medidas restritivas, segue com tornozeleira eletrônica depois de ter ficado 6 meses preso. É um caso repleto aí de irregularidades. Agora bateu nos Estados Unidos, é crime, é grave. Se realmente for comprovada aí a fraude desse registro de entrada de Felipe Martins, muita gente pode se enroscar por aí e por aqui, né? Haverá consequências. Veja, vários casos no Brasil concorrem para ver qual deles merece o prêmio de mais surreal. Temos a prisão do Daniel Silveira, temos inúmeros casos que são realmente bizarros. A cabeleireira Débora presa, né, por pichar uma estátua com batom. O caso do Felipe Martins é um dos mais surreais, sem dúvida alguma. A viagem que o levou à prisão que não aconteceu e por aí vai. Só que, veja, muita gente está com a esperança de que os Estados Unidos vão salvar o Brasil de alguma forma, e os Estados Unidos não vão salvar o Brasil, mas os Estados Unidos estão de olho, o governo novo, naquilo que acontece no Brasil, não querem uma nova Venezuela e tudo mais, mas, acima de tudo, eles estão de olho nos interesses americanos e como os casos brasileiros podem ajudar nisso. A nossa querida Ana Paula Henkel tem traduzido material para congressistas americanos para mostrar justamente o que pode estar por trás de algumas decisões muito estranhas. E esse caso do Felipe Martins chama mais a atenção dos americanos porque envolve, obviamente, uma possibilidade de fraude dentro do sistema deles de controle da alfândega. Quer dizer, se algum país qualquer chega lá com sua Polícia Federal ou com algum jagunço mandado por um ministro do Supremo desse país e consegue mexer, adulterar registros de entrada no país, isso envolve alguma falha de segurança muito grave para a segurança nacional do país. Amanhã pode ser alguém aí ligado ao Hamas, pode ser alguém ligado à Rússia, e isso não é aceitável. Então, esse assunto está merecendo uma atenção maior por envolver essa possibilidade de fraude nos registros da alfândega. E se isso ficar comprovado, aí, de novo, né, a coisa vai ficar em outro estágio, em outro patamar, e vai feder bastante, porque eles não podem aceitar e não podem tolerar uma coisa dessa natureza. E aí vão querer investigar aqui internamente quem foi o oficial da imigração, quem foi o cúmplice, mas foi cúmplice de quem? Foi cúmplice de alguém da Polícia Federal do Brasil, da ala alexandrina. É disso que se trata? Houve, então, uma cooptação? Houve algum tipo de troca pecuniária para que isso acontecesse? Enfim, corrupção?
Isso é da maior gravidade. E a gente quer saber, né? Até o fim, essa investigação vai apontar e a gente quer saber o que de fato aconteceu. Vamos ver se tem a impressão digital de algum jagunço alexandrino nessa história. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu exibir aqui na tela uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem relação com o caso Felipe Martins, trazendo aí a menção a um jornalista que é um personagem que faz parte dessa trama, desse filme de terror aí que envolve o caso Felipe Martins e também tem relação com o tema que discutimos no bloco anterior sobre o comando da Comissão de Relações Exteriores. Está aí então o que diz Eduardo Bolsonaro na tela, para quem nos acompanha. Esse é um truque retórico velho, Guilherme Amado. Você está se borrando de medo do trabalho que estou fazendo aqui, por isso está tentando jogar minha base política contra mim. Viram que não adianta ameaçar, prender meu passaporte. Agora estão tentando ver se a direita começa a me pressionar para eu voltar e interromper o que estou fazendo aqui, deixando insinuado que é sem importância. Estive na Casa Branca, sua matéria da inserção falsa da entrada de Felipe Martins foi um dos assuntos. Você tem razão de ficar com medo quando o deputado Eduardo Bolsonaro comenta justamente essa matéria do jornalista Guilherme Amado ali, quando ele diz o seguinte: enquanto o Congresso discute emendas, Eduardo Bolsonaro faz live de Washington. E aí, Bolsonaro respondeu em cima. Eu vou voltar ao ponto, e o Constantino já fez menção sobre isso, mas eu disse aqui, um pouco antes da gente entrar neste assunto, alguém daqui com alguém de lá. Bom, essas duas pessoas fraudaram o sistema de imigração dos Estados Unidos. Um país que, no tempo histórico, ontem sofreu o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, aquele outro avião que caiu também. No tempo histórico foi ontem o que aconteceu. Imagina só, a maior nação do mundo, a maior potência militar do planeta, obviamente que tem inimigos no mundo inteiro, e de repente alguém, por um interesse mesquinho político de quinta categoria para os interesses americanos, mas aqui no Brasil, consegue fraudar o sistema de imigração via um passaporte dos Estados Unidos. Isso não vai ficar de graça, é óbvio que não vai ficar de graça. Nós estamos falando de um país que sofreu com terrorismo, de um país que, neste momento, o presidente tem uma diretriz muito clara com relação à imigração ilegal e combate a grupos terroristas. Esses grupos terroristas estão extremamente incomodados por uma atuação mais dura agora da Casa Branca. E você acha que esse país não está dando nenhuma atenção a isso? A razão pela qual o integrante deste lado propôs esta fraude no sistema de imigração dos Estados Unidos e pela qual o outro lado aceitou, os americanos vão querer saber ipsis literis, ponto a ponto, detalhe a detalhe, porque isso está falando de segurança nacional. Alguém imagina que esse é um assunto de segundo nível dentro da gestão dos Estados Unidos, seja ela quem fosse, neste momento com Donald Trump? Bom, isso pode desencadear uma série de ações, sim, contra o Brasil. Porque imagina quem estava envolvido nisso aqui do lado brasileiro. O lado americano vai responder com as leis americanas. E provavelmente são extremamente duras nesse caso. Mas aqui no Brasil, motivado por quê? Como é que conseguiu fazer isso? Baseado em quê? E aí a motivação política, que para os americanos em tese pode ser menor, mas aí vai ganhar um outro nível, vai para um outro patamar. E aí que a coisa começa. Este fato aqui, tratado com muita arrogância por quem imaginou que vou fraudar o sistema de imigração dos Estados Unidos para justificar uma acusação que se queria fazer naquele momento ao Felipe Martins e que sustentou uma prisão completamente arbitrária e ilegal, vai custar muito mais caro. A arrogância de um poderoso não mede as consequências. É o que a gente está vendo agora aqui. A gente vai ver esse assunto ir muito adiante. O que o deputado Eduardo Bolsonaro fez menção foi justamente isso. Esse assunto foi discutido hoje na Casa Branca. Desculpa, eu queria aproveitar o embalo para me referir a essa figura. O que é que fez, para eu entender direito, esse Guilherme Amado? Guilherme Amado foi quem noticiou que Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos e isso foi algo fundamental para a decisão da prisão dele. E ele voltou a dizer alguma coisa agora? Ele fez uma provocação, vamos dizer assim, ao deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo uma live, porque o deputado tem
acho que a gente pode mostrar até o print, se possível. O deputado tem feito uma grande gestão nos Estados Unidos para mostrar o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de censura, violação de direitos humanos. A Tarja estava encobrindo, agora sim, né? Ele quis dizer que, trocando em miúdos do nosso ofício do jornalismo, ele está querendo dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro estava cabulando o seu trabalho no Congresso Nacional para fazer live, tentando se promover. Ele tentou lacrar contra o deputado Eduardo Bolsonaro porque ele defende, a gente sabe qual é o lado desse jornalista, né? A gente entende. Eu vou aproveitar para responder rapidamente aí a comentários que ele fez a meu respeito. Eu nem sei quais são, mas me contaram que ele anda me criticando duramente, porque eu já disse quem ele é e tal, então queria repetir aqui. Eu até compreendo pessoas que fazem revelações que comprometem os companheiros aí durante tortura, em sessões de tortura. Eu nunca critiquei o sujeito que apanhando, sendo submetido a uma surra medonha, tal, conta coisas. Agora, o dedo duro voluntário, né, o sujeito que fica a serviço de um regime autoritário só porque é canalha, esse merece o desprezo de todo mundo que tenha um mínimo de caráter, né? Alguma compaixão pelas vítimas dele. Esse cara é responsável, um dos responsáveis pelos castigos aí, absurdos impostos há quanto tempo já? O caso do Felipe Martins. Ele ficou preso, né? Ficou preso, continua com tornozeleira eletrônica, me parece. Sim, continua. Mas, enfim, está no Paraná, ali, num exílio no seu próprio país, porque a polícia se baseou no que disse o dedo duro, um cãozinho do regime autoritário, da ditadura da toga. Né? O destino vai fazer por mim o que ele merece, não tenha dúvida. Esses caras devem ser condenados ao desprezo profundo. Tá? Não precisa sofrer mais nada. Ele só precisa ler nos olhos dos outros o que está escrito. Né? Você transmite a informação com o olhar. Dedo duro. Dedo duro. Bom, e o Oeste Sem Filtro vai para um rápido intervalo comercial. Nós voltamos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no domingo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, respondeu às cobranças que recebe. Sem citar nomes nem processos na corte, o ministro disse que prefere agir com sabedoria. Releia Salmo 1. Busque ali a sabedoria. O texto diz que o homem que pratica é prudente e sábio, o homem que não pratica é insensato e louco. Tem gente que quer que a gente haja com loucura. Muitas vezes eu sou cobrado dessa forma. Tem que agir de forma, na minha palavra, intempestiva, como agem os outros. Eu não. Se Deus me mandar agir daquela forma, eu ajo. Mas enquanto Deus não me mandar, eu vou agir da forma como eu considero sábia. É assim que nós devemos agir. Seja sábio. Que as pessoas te busquem, mesmo aqueles que não gostam de você, para ouvir conselhos nos momentos difíceis. E não o tenham como louco, como intempestivo, com uma pessoa irada que fala o que dá na telha e na cabeça a todo tempo. E aí, Piotr, o que você me diz aí dessa fala do ministro André Mendonça durante um culto evangélico, falando que precisa da ação de Deus ali para fazer alguma mudança na postura como ministro do Supremo Tribunal Federal? Paulo, eu não vou entrar no assunto da fé do ministro, porque isso é de foro íntimo e eu respeito prontamente. A questão é, e ele estava fazendo ali um sermão
uma pregação, acho que é esse o nome que se usa com os evangélicos, para a igreja dele, para os fiéis ali, para as pessoas que têm a mesma fé que ele. Mas se eu tomar esse entendimento que ele tem das coisas e levar, e eu estou fazendo só uma consideração aqui, eu estou pondo uma condicionante, e ele levar esse comportamento para o Supremo, onde sim, ele está sendo criticado por talvez não ter uma postura mais dura, e eu fico à vontade porque eu já elogiei posturas dele, as que foram, digamos, mais aguerridas no Supremo, principalmente em embates com o ministro Barroso e depois com o ministro Alexandre de Moraes. Sobre essa frase, por exemplo, eu só vou fazer determinada coisa se Deus me mandar, eu não sei exatamente como é que essa comunicação chega. Eu só acho que, se a gente olhar para esse lado religioso, as evidências terrenas são, para mim, a voz de Deus, então. Eu tenho hoje abusos de arbítrios na maior corte do país. E o ministro, André Mendonça, é um ministro dessa corte. A pergunta é, diante da urgência, da emergência, dos abusos crescentes, do desrespeito à Constituição, um ministro, e não me refiro só a ele, me refiro a qualquer um dos outros, não é hora deles se manifestarem? Assim como eu tenho criticado e reclamado, cadê os ex-ministros do Supremo para defender a Corte e a Constituição? Só isso, não é defesa deste ou daquele, é defender o que é de todos, a lei, a Constituição, o pactuado, o que foi pacificado por outras formações do Supremo, porque não vivia dessa lógica política que hoje impera na Corte. Meus amigos, vai acontecer, vai, por causa dos brasileiros? Nananina não, né? Não será por causa dos brasileiros que veremos alguma coisa acontecer aqui no nosso país a favor dos brasileiros, né? Infelizmente, ou até felizmente, não sei, não vai ser por nossa conta. Vamos torcer para que as coisas sejam feitas da maneira mais correta possível e que puna os verdadeiros. Porque se eu sou os Estados Unidos, eu também iria querer saber, peraí, quer dizer que fulaninho burlou o sistema aqui dentro da minha casa? Não, eu vou querer saber como é que ele burlou o sistema aqui. Se ele burlou o sistema aqui, isso é chamado de terror. Isso mesmo. E aí o cara vai ser considerado um terror. E sendo considerado um terror, não tem mais como escapar do lawfare, né? Não vai ter como escapar. E eu tenho uma absoluta certeza que quando ele entrar, ele vai ser colocado de lado pelos seus amiguinhos. Vai ser colocado de lado ali, porque eles vão ficar com o medinho e vai começar a analisar melhor aí as suas decisões. E o outro lá vai acabar pedindo para sair, fazendo um acordo, né? Faço um acordo, eu saio, não volto mais, mas me libera aí. Não sei também se isso aconteceria, né? Não sei se os Estados Unidos liberaria isso. Os brasileiros aceitariam, né? Aceitariam esse tipo de acordo. Mas vamos ver, né, pessoal? Vamos aguardar. O tempo é o dono de tudo. O vereador quer proibir gênero neutro na comunicação oficial de Curitiba, tá certo? Gilmar Mendes, que ampliação do foro privilegiado é adaptação à realidade. Barroso dá bronca em assistente do STF. Está trabalhando? Rapaz, os caras, eles começam, né, a se auto-endeusarem. Esse é o perigo. O perigo da soberba, meu irmão, é algo complicado.
Congresso aprova projeto que mantém sigilo de autores nas emendas. Bolsonaro fala pela primeira vez depois do STF agendar seu julgamento. Meus, por vingança, por vozes da cabeça deles, eu acredito que eles vão acabar prendendo o ex-presidente Bolsonaro.